E aí, pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma aula de introdução ao Max, com coisas bem básicas, tá? Então, por exemplo, como funciona a navegação no Max, como criar objeto, mover, rotacionar, escalar, tá? Então, quem nunca teve contato com o Max, eu sugiro que assista, ok? Então é o seguinte, quando a gente abre o Max, ele pode vir mostrando essas quatro telas, certo? Ou simplesmente uma tela dessa forma aqui. Eu estou apertando o Alt e W, certo? Alt W aparece as quatro, Alt W eu entro na tela que está selecionada. A que está selecionada é essa que tem a bordinha amarela. Ó. Se eu der um Alt W eu vou para dentro, digamos assim, dessa tela aqui que é o Front. Alt W, Alt W, certo? Então o atalho para modificar a forma de vista aqui é Alt W, certo? Eu posso também modificar o ângulo de cada cena, por exemplo, aqui ó, tá front, eu posso clicar aqui e selecionar, por exemplo, top. Então estou vendo de cima. Eu vou criar uma geometria aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Para criar geometria, eu venho nessa aba de criação, clico, no caso eu vou criar um box, ele fica azul. Eu vou clicar agora nessa vista perspectiva com o botão do meio do mouse, ou seja, o scroll, só para selecionar ela. Ó, a borda ficou amarela. Vou dar um Alt W para entrar nessa vista. Vou clicar agora com o botão esquerdo do mouse e ele vai me perguntar qual é o tamanho no eixo X e Y que eu quero criar essa geometria. É assim que eu quero. Eu vou soltar o botão esquerdo do mouse, vou arrastar o mouse para dizer agora o eixo Z, que é a altura. É nessa altura que eu quero, eu clico de novo com o botão esquerdo do mouse. Pronto, criei a geometria, certo? Eu vou clicar agora com o botão direito para tirar a seleção do box. Porque se eu não fizer isso, quando eu clicar com o botão esquerdo, ele cria de novo uma geometria. Eu não quero isso, tá? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse. Notem que o azul aqui, ó, do box está selecionado. Cliquei com o botão do mouse direito, vai tirar essa seleção. Beleza. Selecionei aqui essa geometria e vou deletar ela. Agora eu vou dar um Alt W. Olha, notem que eu consigo ter várias vistas, vários ângulos, né, do mesmo objeto. Então aqui, ó, tem o box, aqui também, tá? Se eu arrastar pelo eixo X aqui, por exemplo, notem que ele ficou amarelo, ó. Se eu arrastar, certo? Eu consigo ver o objeto sendo modificado nas outras vistas também. Se eu quero mexer no eixo Y, é só deixar ele amarelinho. Essa ilustração aqui dos eixos se chama gizmo, tá? Então eu botei o mouse, ficou amarelo e eu arrasto pra... Ó. Eu normalmente trabalho com essa visão aqui, ó, perspectiva, tá? Com essa vista, digamos assim. Então eu vou dar um Alt W para movimentar dessa forma aqui, ó, a vista. Eu estou clicando só com o botão scroll do mouse. Eu clico e mexo. Se eu quiser girar em volta da geometria, eu clico o Alt e o botão do meio, que é o scroll, rotaciono, tá? E se eu quiser dar zoom, é só rolar o scroll. Então eu dou o zoom in e o zoom out, certo? Eu aproximo e afasto da geometria. Então tá. Como eu estava falando para vocês, essa ilustração aqui que eu estou passando o mouse, que está alterando a cor, amarelo, é o gizmo. É por ele que eu vou controlar o lugar da minha geometria, que eu vou escalar a geometria, tá? Então, ó, mexi nesse eixo, tá amarelinho ali, eu mexo nesse eixo.
Se eu quiser ter liberdade de mexer no eixo X e Z, eu pego por aqui, ó. Nota que fica os dois amarelos, tá? Se eu quiser mexer no eixo X e Y, eu pego aqui, ó. Certo? Se eu quiser ter total liberdade de movimentação, eu pego nesse quadradinho. Notem que fica um quadradinho ali, ó. E aí eu tenho total liberdade de mexer na minha geometria. Certo? Agora, pessoal, vamos supor que eu queira colocar esse box centralizado no meu mundo. Ou seja, tá vendo esse grid aqui, ó? Bem aqui onde está meu mouse é o zero do mundo. Certo? Se eu quero colocar ele no zero do mundo, eu posso vir aqui embaixo, ó, onde está o meu mouse, aqui embaixo, e vocês vão notar que aqui tem algumas medidas, ó, alguns parâmetros, que é o x, y e z. Se eu modificar por aqui, mexe a geometria. Se eu quero colocar no zero do mundo, é só eu clicar com o botão direito aqui, ó, nessas setinhas, que ele vai colocar no zero do mundo relacionado ao meu gizmo, tá? Relacionado ao meu gizmo, que é esse gráfico que eu falei para vocês antes. Então notem que ele está certinho, olha, no zero do mundo, tá? Ok. Agora vamos supor que eu queira fazer uma modificação nessa geometria. Como é que eu vou modificar essa geometria? Eu venho nessa aba Modify, aqui, clico, e aí vocês já vão poder notar que tem alguns parâmetros aqui dentro, ó. São parâmetros nativos dessa geometria. Então se eu mexer aqui, ó, se eu arrastar, vai modificando já a geometria. Certo? Se eu clicar com o botão direito nessas setas, ele vai colocar o menor valor possível desse parâmetro. Então eu vou botar aqui 0, por exemplo. O botão direito nas setas ficou em 0. Tá? A altura está zerada. Eu vou vou arrastar aqui. Eu posso tanto arrastar, ó. Notem que se eu continuar arrastando, ele dá a volta ali, ó, o mouse, ele vai até lá em cima e aparece ali embaixo de novo. Isso é bom porque não precisa ficar arrastando e soltando, tá? Ou eu posso também simplesmente clicar aqui e digitar um valor 50, por exemplo. Eu já estou alterando a minha geometria, certo? Com os sets básicos dessa geometria, né? Os parâmetros nativos dessa geometria. Se eu quiser acrescentar mais linhas na geometria, eu posso simplesmente ir digitando aqui embaixo, tá? Nos segmentos, tá? Notem que quando eu coloco 3, não é 3 linhas que aparecem. Deixa eu deixar aqui em 1. Pronto. Notem que não é 3 linhas, é 3 segmentos, né? Então 1, 2, 3, eu vou botar 4. 1, 2, 3, 4, certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Então eu estou mexendo nos parâmetros nativos dessa geometria. Agora eu vou mostrar para vocês o modificador que eu considero primordial, né, básico assim, que é o Edit Poly. Eu clico então nesse botão aqui e vai me listar vários modificadores, certo? Eu vou selecionar aqui o Edit Poly. Cadê ele? Aqui. Selecionei ele. E vocês notaram aqui que apareceu vários outros parâmetros, né, para serem modificados, certo? Porque o Edit Poly te possibilita mais formas de modificar a geometria. Então, por exemplo, Vertex. O que é o Vertex? O Vertex, eles são esses pontinhos azuis aqui, ó. Certo? Isso aqui é o Vertex. Edge. Edge são essas linhas brancas. Eu posso selecionar, arrastar aqui, eu posso selecionar mais que uma, né? Então com o Ctrl pressionado eu seleciono mais linhas. Se eu quiser tirar a seleção, eu clico com o Alt em cima da linha
e eu tiro a seleção, ou arrasto, como eu quiser, tá? Essa aqui é a borda, eu vou explicar depois. Esse aqui é o polígono. Polígonos são esses planos aqui, né? Que fica na geometria. Então eu seleciono um, seleciono dois, três, enfim, quantos eu quiser. Posso arrastar. Essa outra forma de seleção é do elemento, né? Então é todo o elemento no caso. Eu vou dar alguns Ctrl Zs aqui agora pra tirar essa bagunça aqui que eu fiz. Pronto. Assim acho que já tá ok. Porque eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Então eu vou selecionar, por exemplo, esses 4 polígonos aqui, certo? E aqui, ó, notem que eu tenho Extrude, Bevel, Insert, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês só o Extrude, o Insert e o Bevel, pra vocês terem conhecimento dessas 3 aqui, porque o restante, se a gente for usar no projeto, quando eu usar eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou usando, né? O porquê é bom usar ele, porque não é bom, tá? Então vamos lá, por exemplo, Extrude. Eu clico no botão, nota que fica azul também, tá? Eu posso fazer ele de forma manual. Então quando eu coloco o mouse aqui em cima, ó, mudo o ícone do mouse ali e aí eu posso dar o Extrude manualmente, tá? Vou dar Ctrl Z para voltar. Ou eu posso clicar nesses settings aqui, ó, do lado do botão, e vocês vão ver que ele abriu aqui essa janelinha aqui, ó. E eu posso digitar o valor aqui, pode ser algo mais preciso, né? Então 45. Quando eu dou o check, ele faz essa função, eu clico de novo, ele determina então, né? Ele dá o OK para essa modificação. Eu posso também usar, deixa eu ver, botar uma medida aqui, por exemplo, botar 40. Se eu der o X, ó, X de novo, aí ele não vai ativar aquela modificação que eu fiz, tá? Então, esse é o extrude. O bevel ele tem essa questão para fazer esse chanfro, digamos assim, né? Então ele, além de dar o extrude, ele tem o bevel, tá? O extrude ele apenas faz essa modificação, ele não dá o chanfro, tá? Então, extrude apenas ele extruda mesmo a geometria. Isso aqui é redundante, mas é isso mesmo. O bevel, além de extrudar, ele possibilita que tu dê esse chanfro, tá? E o insert, deixa eu rotacionar aqui. Para rotacionar, né, gente, é Alt, clica ou Scroll, rotaciona. O insert, eu vou clicar aqui e vocês vão ver que, ó, ele cria mais alguns polígonos na geometria, tá? Aí eu vou dar um OK aqui, por exemplo, e vou dar o extrude de novo, ó. Então eu já criei uma outra forma da minha geometria. Eu vou dar um OK aqui, vou deixar assim para vocês notarem bem uma diferença. Então, pessoal, notem que todas essas modificações que eu fiz está relacionada ao Edit Poly, aqui, ó, que é o que está selecionado. Se eu tirar essa luz aqui, se eu desativar essa luz, notem que ele volta ao normal. Ao normal, eu digo a como ele estava no box antes, tá? Então, eu posso ativar e desativar ele para vocês terem a noção da modificação que foi feita na geometria. Se eu clicar aqui no box, ele vai me dar esse aviso. Eu estou voltando na minha lista ali dos empilhados, né, dos modificadores. Eu vou dar um OK aqui e vou explicar o porquê que ele perguntou se eu quero realmente vir para cá. Eu vou ativar aqui o Edit Poly, mas notem que o box é que está selecionado. Porque se eu fizer agora alguma modificação nesse box, por exemplo aqui, nos segmentos, notem que perdeu totalmente a configuração que ele tinha. Ó. Ele está se perdendo. Tá?
Então é por isso que ele pergunta se eu realmente quero avançar nesses modificadores ali, certo? Se eu realmente quero vir aqui embaixo e, e modificar a geometria. Eu estou dando alguns Ctrl Zs aqui para chegar, acho que era assim que estava antes. Então eu vou voltar aqui para cima, anotem a seleção, selecionei ali, e eu posso continuar modificando normalmente aqui a minha geometria, selecionando mais vértices, polígonos, enfim. Agora o que é essa borda aqui, né? Essa borda funciona da seguinte forma. Eu vou pegar aqui essa seleção de polígono e vou deletar. É simples, é só clicar o delete no teclado. Vou pegar essa borda aqui agora e vou selecionar a minha geometria toda aqui. Notem que ele selecionou só a borda, tá? Ó, onde tem o buraco ele selecionou. Então nada mais é do que isso, pessoal. É para selecionar a borda da geometria, ou seja, onde está aberta a geometria, tá? Então isso aqui é a seleção de borda. Eu posso também simplesmente, não preciso selecionar toda a geometria. Eu posso simplesmente arrastar aqui, ó, pronto. Ou eu posso vir e clicar. Notem que o cursor do mouse ali, ó, ele fica diferente, ó. Posso clicar e deu. Eu selecionei a borda, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou explicar para vocês essa questão de seleção, tá? Eu vou voltar aqui para a minha aba de criação. Vou criar agora uma esfera. Criei esfera, dei um botão direito, porque eu não quero mais criar esfera. Vou criar agora aqui do outro lado um cilindro. Então, cliquei, estou arrastando com o botão do mouse pressionado, soltei. Aqui eu dei duplo clique sem querer, então ele ficou bem baixinho assim. Não tem problema, eu vou dar um botão direito aqui para desativar a seleção aqui do cilindro de criação. Vou vir no modificador e vou colocar a altura dele aqui. Vou botar a altura de 30, por exemplo. Notem que aqui em cima só tem um plano, né? Eu vou modificar esse parâmetro, colocar 2, pronto. Beleza. Como é que funciona a seleção? Eu vou mostrar agora para vocês a questão de mover, rotacionar, escalar a geometria. Notem primeiro, pessoal, que aqui, ó, tem a forma de seleção. Ou seja, aqui ele está falando que se eu selecionar dessa forma aqui, ó, notem que eu não estou envolvendo o cilindro com a seleção, eu estou só passando por cima dele. Ele vai selecionar igual, tá? De novo, ó. Vim, soltei. Agora, se eu alterar aqui, estou dizendo para o Max que eu preciso envolver o objeto com a seleção. Ou seja, eu vou clicar, soltei, pronto, ó. Notem que ele pegou só esse objeto do meio, mesmo passando a seleção por cima, ele pegou só o do meio. Eu normalmente trabalho da outra forma, que é só passar a seleção por cima que já seleciona também, ó. Então eu passei por cima, soltei o mouse e selecionei o objeto, certo? Cliquei, arrastei, soltei. Agora, quando eu seleciono a geometria e está selecionado aqui no meu painel o Select Move, então eu posso mover o objeto, certo? Se eu pegar o seleção e rotação, eu posso selecionar o objeto e rotacionar. É o mesmo princípio que eu mostrei antes, pessoal. Ó, ficou amarelo, rotaciona só num eixo, tá? Quero rotacionar no outro eixo, rotacionar aqui. Quero ter total liberdade. Pega aqui, rotaciona. Ó, peguei no meio. Eu sei que ele fica amarelo alguns eixos ali, mas se eu pegar aqui pelo meio, ó, não tem problema nenhum. Eu vou rotacionar de forma livre meu objeto. Para escalar, pessoal, a mesma coisa. Selecionei a geometria, vou escalar em Z. Vou escalar em
x e y. O z vai continuar a mesma altura. Vou escalar proporcional. Certo? Então, é isso aí. Notando que o que manda é o gizmo, né, pessoal? Esse é o que vai mandar para mexer nos objetos. E é isso, pessoal. Eu acho que, de princípio, deixa eu mostrar só mais uma outra coisa que eu acho que é importante para vocês terem controle quando forem fazer alguma rotação. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos esses dois botões, ó, que é o Snap e o ângulo, tá? Eu vou clicar com o botão direito no Snap e vai abrir essa janelinha. Essa janelinha, ela vai me perguntar assim, ó, Vertex, eu posso selecionar Vertex, Pivô, Grid. Eu vou selecionar o Vertex aqui para explicar para vocês o que é. O Vertex, vocês lembram, né? É aqueles pontinhos azuis da geometria, tá? Então eu vou selecionar o Vertex, vou simplesmente fechar aqui ele, tá? E vou clicar agora com o botão esquerdo para ativar essa forma de seleção. Notem agora, ó, que quando eu chego na geometria, aparece um sinalzinho de mais em cima do vértex, ó, tá? Isso quer dizer que eu posso pegar ela por aqui, a geometria, ó, vou trazer até o vértex, por exemplo, do cilindro. Notem que eu só estou mexendo no eixo X e Y, porque é o que está selecionado lá no gizmo, tá? Vou largar aqui. Certo? Então agora eu vou fazer uma outra coisa. Deixa eu dar um Ctrl Z, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se eu pegar, ó, eu cliquei aqui, selecionei no gizmo X, Y e Z, peguei esse vértex aqui do cantinho aqui de cima e vou trazer exatamente em cima do vértex do cilindro, tá? Ó, tá exatamente em cima do vértex do cilindro. O que eu vou mostrar aqui agora para vocês é a forma de visualização, tá? Só para ficar mais claro para vocês verem que realmente está em cima. Então eu clico aqui, ó, F3, aparece o grid da geometria, digamos assim. F3. Se eu clicar F4, ele deixa ativo o grid e a geometria com F4. E aí agora sim vocês podem ver que está exatamente em cima um vértex do outro, ó. Exatamente em cima, tá? Agora vamos supor que eu queira levar essa minha geometria para um vértex qualquer dessa esfera. Então eu clico aqui em cima, notem que o gizmo está aos 3 eixos ativos. Cliquei aqui em cima, pronto, vou deixar aqui. Vou dar um zoom aqui, ó, exatamente em cima desse vértex ali, pessoal, tá? Então, esse botão aqui é o Snap. Ele vai te auxiliar nessa questão de alinhamento, tá? Na realidade, quando a gente trabalhar no projeto, a gente não vai usar muito isso aqui, tá? No projeto de arquitetura. Eu estou mostrando caso vocês queiram, por exemplo, eu quero alinhar um vaso exatamente com a parede. Cara, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, selecionar a forma que eu quero alinhar, né? Eu quero alinhar por vértex, perpendicular, por pivô, por face. Então eu seleciono aqui, né? Tirei a seleção ali porque eu vou abordar outra coisa agora. Então eu tirei a seleção, vou desativar aqui o Snap. Pronto. E agora eu vou mostrar como funciona a questão do ângulo. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui minha geometria para cima. Aqui. Vou deixar no eixo 0, exatamente no mundo ali. Então eu venho aqui, ó, botão direito. Beleza. Eu vou vir aqui e clicar com o botão direito nesse ângulo aqui, ó, nesse botão. Cliquei com o botão direito do mouse. E aqui eu vou ter controle de ângulo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 45 graus. Vou fechar ele aqui. E vou ativar agora essa forma de controle. Vou selecionar aqui o Rotate. E vocês vão poder notar, ó, que agora vai de 45 em 45. Ó, certo?
Se eu desativar ele aqui, ele volta ao normal, tá? Notem que é a mesma coisa, eu posso clicar com o botão direito aqui embaixo, ó. Ele volta ao zero. Posso rotacionar também por aqui, ó. Clicou com o botão direito, ele volta a zero, certo? Pessoal, eu acredito que isso aqui seja o básico do Max, tá? É algo bem simples. Com certeza tem muito mais para se aprender, mas eu acho mais interessante eu ir mostrando para vocês no decorrer do curso, porque aí vocês vão vendo a real utilidade de cada coisa, sabe? Então, um grande abraço e até mais.